era algum caminho, o Bloco de Esquerda estava na disposição de abandonar a Comissão. Portanto, a nossa lealdade institucional foi até ao ponto de anunciar dentro da Comissão aquilo que estávamos a considerar fazer. Portanto, de deslealdade não nos podem acusar. Ora bem, de 10 personalidades, e quando aqui digo personalidades, digo individualidades, pessoas com responsabilidades políticas e que, direta ou indiretamente, participaram de forma ativa em todo este processo. Das 10 que foram maioritariamente consensualizadas, esta Comissão conseguiu ouvir 5. Porquê? Porque as outras pessoas se recusaram a ser ouvidas. Eu aqui tenho que fazer um parênteses para dizer rapidamente que é absolutamente condenável, é uma indignação, deve ser uma indignação para todo o povo açoriano, que os dois principais responsáveis políticos, que era o então secretário regional de Economia, professor Duarte Ponte, e o então presidente do Conselho de Administração da Panticular, comandante Duarte Toste, tenham recusado vir à Comissão. Porque isso é a prova da irresponsabilidade com que este processo, do ponto de vista público, foi gerido. E já agora também lamento que tenha tido cobertura, esta negação, esta recusa em vir à Comissão, teve cobertura do Governo Regional do Partido Socialista, teve cobertura quando, por exemplo, o Presidente do Governo Regional diz que não é Presidente, é só Presidente deste Governo, não é do anterior nem é do futuro. Eu peço imensa desculpa, mas que eu saiba, Carlos César foi o Presidente do Governo Regional da última legislatura. O governo de que Duarte Ponte era secretário regional. E, portanto, a responsabilidade política também passa por convencer e chamar a atenção daqueles que foram responsáveis políticos na altura, debaixo da sua alçada, do Presidente do Governo Regional, dizendo não tem tutela sobre as pessoas que não são membros do Governo. Não, são membros do governo. Mas não tem tutela, mas não pode branquear essa circunstância. Deveria, na medida em que diz que não pode fazer nada, nessa medida, deputado Francisco César, não pode fazer nada porque é só Presidente do atual Governo. Não, foi Presidente do anterior Governo. E é atualmente dirigente do Partido Socialista? Da boca dele ter saído uma coisa muito clara, é que o senhor professor Duarte Ponte tinha a obrigação política e moral. Nós não estamos a falar de empresas privadas, estamos a falar de empresas públicas, geridas e pagas com dinheiros públicos. E, portanto, os responsáveis políticos têm que prestar contas sobre isso. Eu gostaria de ter ouvido, da parte do Presidente do Governo Regional, uma palavra de, no mínimo, estranheza. Pela recusa destes dois responsáveis estarem na Comissão. Agora, o abandono do Bloco de Esquerda. Se nós tínhamos 10 e ouvimos 5, era natural e tínhamos como objetivo apurar as eventuais responsabilidades políticas, era lógico, era óbvio, parece-me que isto é claro para qualquer açoriano ou açoriana, que tentássemos substituir de uma forma, enfim, de uma forma correta e de uma forma eficaz os 5 nomes que nós não conseguimos ouvir. E, na realidade, isso foi feito através de várias propostas. Exatamente na 7ª reunião, quando o Bloco de Esquerda diz a continuar assim, o Bloco de Esquerda abandonará a Comissão por uma única razão, porque nós chegámos à conclusão que com os dados que estavam em cima da mesa e com as pessoas ouvidas e com a recusa em chamar outras pessoas, nomeadamente já referenciadas algumas, o Teles Menezes, já referenciado pelo deputado Jorge Macedo, peço desculpa, não estavam criadas as condições para, de uma forma clara e acima de qualquer dúvida, se chegar a uma conclusão, à conclusão principal, que era apurar as responsabilidades políticas. Aliás, a conclusão 26, a que o Leite fez ainda agora referência, que é, não foi possível, a Comissão de Inquérito concluiu, que não foi possível apurar responsabilidades políticas. E eu pergunto, não foi possível, não chego a dizer isto, mas não foi possível porquê? Não foi possível porque estas responsabilidades não existem, ou não foi possível porque as eventuais responsabilidades não foram ouvidas? Não, é tão clarinho que toda a gente entende. Não, é completamente claro. Porque é que não foi possível apurar? Porque não ouvimos quem devíamos ter ouvido, porque não escutámos quem deveríamos ter escutado, ou porque na realidade não há responsabilidades políticas. Deixe-me só terminar. E esta conclusão é suficientemente ambígua para deixar no ar a possibilidade de cada um a interpretar como muito bem entender. E isso não é clarificar um processo, é deixá-lo mais ou menos exatamente como ele está. Sr. Deputado Luís Silveira.
está de acordo com, logicamente, que o CDS votou favoravelmente as conclusões desta comissão. Sentiu-se satisfeito com este trabalho? Boa noite, Roberto. Boa noite, colegas de debate, bem como todos os açorianos que nos ouvem. De facto, o CDS-CP votou favoravelmente o relatório, mas gostaria de clarificar que aqui tem sido dito já hoje por diversas vezes e pelos colegas de debate, bem como tem sido transcrito nos órgãos de comunicação social da região, o que no entender do CDS não corresponde totalmente àquilo que é a verdade do relatório. E não é a verdade porque aquilo que se tem continuamente transmitido à comunicação social, nomeadamente o Partido Socialista, é que não se apurou responsabilidades políticas. E, de facto, a verdade da conclusão do relatório é que não se sabe se houve ou não houve responsabilidades políticas. Não diz que não houve responsabilidades políticas. Diz claramente que não se conseguiram apurar responsabilidades políticas porque, desde logo, não se conseguiu ouvir, nomeadamente, e eu acho que é aquilo que temos que discutir hoje aqui dentro, porque se de facto se quis ouvir muitas outras personalidades e que não se ouviram, não é menos verdade que aquelas que foram votadas por maioria em comissão são aquelas que a comissão, na maioria, entendeu que era pertinente ouvir. E aí sim é de lamentar aquelas que foram votadas por maioria para serem ouvidas e que não tiveram disponíveis para prestar essas declarações. E que faziam falta para esse esclarecimento. Isso sim levou a Comissão a concluir que não sabe se houve ou se não houve. O Partido Socialista constantemente está a transmitir que não houve, de facto não houve, mas não se sabe se houve. E é essa a verdadeira questão. E, de facto, não se conseguiu apurar, porque é de repudiar e de lamentar a falta de postura que teve o Sr. ex-secretário de Economia, Eduardo Ponte, bem como o presidente do armador, neste caso Atlantic Line. São os dois maiores responsáveis políticos de todo este processo. Um que desempenhava funções políticas e outro que desempenhava funções no Atlantic Line enquanto nomeado pelo Mas desde o início já sabia Economia. que as pessoas que iam ser chamadas poderiam não comparecer. Esta comissão de A inquérito... verdadeira questão é que nós sabíamos que dentro das regras que nós temos neste momento na Assembleia Legislativa Regional, as pessoas não são obrigadas a vir. E se calhar isso, assumo desde já, se calhar foi um erro. Não foi na altura certa que se fez esta comissão. Mas, no entanto, fez e tem que se assumir a responsabilidade que se fez. No entanto, aqui a grande questão é a falta de ética e de respeito que têm senhores, nomeadamente, e mais uma vez friso, Duarte Ponte, que desenvolveu durante 8 anos funções políticas nesta região enquanto secretário de Economia, que geriu os dinheiros públicos dos açorianos e que não está disponível para vir a uma comissão, independentemente de ter sido o Partido Socialista ou não, porque isso eu não posso afirmar, que intercedeu para que ele não viesse. Isso eu não posso afirmar porque não tenho provas para fazer. O facto de que o senhor não veio, e isso, no nosso entender CDS, é um desrespeito total por os açorianos, não só para esta Casa, o órgão máximo da autonomia nos Açores, mas para os açorianos, que foi ele que geria o dinheiro público de todos os açorianos. E essa, na opinião do CDS, esses dois fatores, desses dois senhores não terem a comissão, concluiu-se que não foi possível apurar se houve ou se não houve. E eu acho que é preciso clarificar isso, porque eu penso que o Partido Socialista não é correto quando está a indiciar continuamente que não houve. De facto, não houve, mas podia ter havido. Portanto, e o que se conclui é que houve ou não houve, não se sabe. Portanto, é uma incógnita que fica no ar. É essa a verdadeira questão e a conclusão do relatório. Outra das questões é que parece que o Partido Socialista continuamente diz que isto parece que foi um bom negócio e que devíamos fazer mais negócios destes para a região. Essa não é a verdade. A verdade é quando se diz que a região foi revestida do valor todo pago e ainda de mais 2,7 milhões de euros, parece que fizemos um grande negócio porque até ganhamos dinheiro. Nós não fizemos um grande negócio. Um grande negócio é se nós tivéssemos navios condignos a operar nos Açores. E não temos. Continuamos a andar com navios velhos, obsoletos, sem condições. É essa a verdade. Nós não queremos de forma nenhuma tirar o mérito que teve o Partido Socialista quando reintroduziu em 1998 os transportes públicos de passageiros e, neste caso, de viaturas na região. Essa é a verdade. Mas também não é menos verdade que, daí até então, temos tido um processo turbulento, um processo que não tem abonado nada em favor do desenvolvimento
da região, e nós sabemos que uma região como a nossa, se não tiver bons meios de transportes, nomeadamente marítimos, não é um desenvolvimento harmonioso. E as ilhas mais pequenas, nomeadamente aquelas que são chamadas Ilhas da Coesão, são as mais prejudicadas com esta falta de uma boa rede de transportes marítimos. E aquilo que nós assistimos até hoje é que, de facto, não temos uma boa rede de transportes. E depois, ainda no âmbito daquilo que aqui já foi dito, do acordo ou não acordo de Cavalheiros, também não é menos verdade que o relatório da IGF, de facto, menciona que houve um acordo de Cavalheiros, mas também não é menos verdade que não se conseguiu apurar se houve ou não houve esse acordo de Cavalheiros. Não foi apurado se houve ou não. Não. Foi apurado que não. De facto, ou seja, ninguém das personalidades que foram inquiridas nos afirmou que tinha conhecimento do acordo de Cavalheiros. Não sabiam nada. Sim, não foi apurado se houve ou não houve acordo de Cavalheiros. Daquilo que nós conseguimos apurar, não houve. Embora não possamos passar ao lado que o relatório da IGF menciona o acordo de Cavalheiros. Mas nós, no âmbito da Comissão, não conseguimos apurar se houve ou não houve, de facto, ou apurámos que não houve, porque não conseguimos apurar o contrário, o acordo de Cavalheiros. Mas também não é menos verdade que é estranho uma empresa, a construtora de navios, neste caso os estaleiros de Viana do Castelo, que no concurso público internacional é excluído porque ultrapassa o valor em sensivelmente 20% do estabelecido e que depois, passado pouco tempo, lhe é adjudicado pela administração direta a construção dos dois navios. E o que também não é de estranhar, 21 dias após essa contratação, 21 dias após essa contratação, o armador Atlantic Line manda construir mais 10 suítes e um salão de jogos no navio, no valor de sensivelmente 5 milhões de euros. Portanto, não se pode adjudicar a construção de dois navios, que já tinha sido alvo de concurso público, que o próprio estaleiro que os depois construiu tinha 25% acima do preço, mas que, de facto, passados 21 dias, já se manda fazer um aditamento de 10 suítes e um salão de jogos. O que também se pôde concluir no âmbito de algumas audições, nomeadamente o engenheiro responsável dos estaleiros de Viana do Castelo, enquanto a construção do navio, ou boa parte da maioria da construção do navio, que de facto assume que foi um erro dos estaleiros as propostas do armador, nomeadamente este primeiro aditamento, que de facto mais peso iria provocar certamente menos velocidade. Bem como depois a retirada das duas baleeiras, tinham 4, passamos a ter 2, o que mexe na estabilidade do navio. De facto, o erro, e que foi assumido pelos estaleiros, foi que o armador fez todas essas propostas e o construtor recebeu-as de bom agrado e não fez qualquer reparo às mesmas. Mas o facto é que nos foi dito claramente que foi um erro dos estaleiros assumir essas propostas e que, de facto, depois acabou com essa resolução que tivemos. Sr. Deputado Jorge Macedo, a nível de conclusões, já aqui se falou abundantemente, nomeadamente na questão do apuramento político das responsabilidades, que não foi possível chegar a essas conclusões. Evidentemente que quando nós assistimos, por um lado, ao bloqueio que o Partido Socialista fez desde o princípio. Segundo, à recusa do professor Duarte Ponte e Duarte Toste para poderem prestar esclarecimentos e depoimento na Comissão de Inquérito. Duas pessoas fulcrais nesse processo, como já foi profusamente demonstrado. E a seguir, quando, com argumentos que nós apresentamos, que, por exemplo, no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, o Dr. Teles Menezes diz o seguinte: os valores das propostas foram abaixo do valor real porque conversou com o armador no sentido de que, posteriormente, haveria alterações e as margens dessas alterações cobririam esta diferença. Houve acordo de cavalheiros. Está escrito no relatório da Inspeção-Geral de Finanças e assinado pelo autor dessas declarações. Quando, com base nessas declarações, o Partido Socialista não quer ouvir, e o CDS na votação desse nome, e o CDS também, não quer ouvir quem denuncia um acordo de cavalheiros que permite fazer um desconto de 4,6 milhões de euros, sabendo de antemão que ia haver alterações e aditamentos. Aliás, 21 dias depois apareceu o primeiro e foram mais 6 aditamentos. Ou seja, se há coincidência, a coincidência é muito grande. Quando o Partido Socialista não quer ouvir um responsável que acusa que houve acordo de cavalheiros, o que era importante era podermos saber, quando há um acordo de cavalheiros, já existem duas partes. Quem foi a outra parte? Quem foi que do lado do governo dos Açores fez o acordo de cavalheiros? Quem foi que, logo desde o princípio, aliás, o primeiro editamento, 21 dias depois, a assinatura do contrato, como disse o Luís Silveira,
a pedir mais 10 suítes e mais um salão de jogos, dá claramente a ideia que o Governo não sabia o que é que queria. Quando não se sabe o que é que se quer, os problemas começam logo a ser originados